A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos um inimigo das nossas almas. E quem é esse inimigo? É Satanás. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, ele vai tragar aquele que der legalidade, der brechas para que ele venha agir. Então, se você der essa oportunidade, se você der essa legalidade para ele, ele vai agir na sua vida. A gente tem um tempo de pastoreado, a gente acompanha pessoas, né? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos quais são as áreas que ele atua e que ataca. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi setas e sofismas. O que são setas e sofismas? Aqui em Efésios 6, queria que vocês abrissem em Efésios 6. Você tem uma Bíblia aí na sua casa. Vai falar sobre as armaduras de Deus. E vai falar também de algumas armas espirituais que Satanás usa para atacar uma pessoa. E vai falar justamente aqui sobre setas e sofismas. No capítulo 6, versículo 16, vai falar assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui, a primeira coisa ataque que eu comentei com vocês foi sobre setas e sofismas. Então aqui vai falar, né, que como que a gente combate essas setas e sofismas? Com o escudo da fé, com a fé. Aqui vai falar sobre várias armas espirituais, mas eu vou falar em específico agora sobre essa, que é o escudo da fé. O escudo serve para nos proteger, não é verdade? Quando alguém vai para uma guerra, ela usa o escudo como proteção. Então, quando você está convicto, quando você tem fé, quando você crê na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito de você, quando você conhece a verdade da palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você lê, você entende, compreende, você está protegido contra esses sofismas, contra essas setas. Jesus, quando foi para o deserto, ele foi tentado, e lembra que Satanás ele usou a própria palavra de uma forma distorcida para trazer engano, trazer confusão na mente de Jesus, para que ele não cumprisse o seu propósito. Então ele continua usando essa mesma arma do engano, essa estratégia da mentira. Então, os sofismas são pensamentos que você acha que você pensou, né? E na verdade não foi você que pensou, foi dardos inflamados que ele lançou na sua mente. Foram pensamentos que ele plantou em você, que ele plantou na sua mente. Por exemplo, pastor, o que seria um sofisma? Um pensamento negativo, de que você não é capaz, né? E são pensamentos de suicídio, são pensamentos de que ninguém gosta de você, de rejeição, de que você não vai ser nada na vida, de que você não vai conseguir, de que você está sozinho. Aquela seta também pode ser um pensamento de tristeza, às vezes sem motivos, né? Então, assim, existem vários tipos de dardos inflamados no maligno. Então, essa é a primeira coisa que eu coloquei. A segunda foi desgaste físico sem fazer nada. Eu acredito que muitas mulheres pensam, pastora, mas eu tô assim, eu tô desgastada fisicamente, porque meu filho tá em casa, não tá estudando, e isso suga muito meu tempo, e a minha casa para arrumar, e o meu marido em casa, e aquela coisa toda, e a correria de trabalho. Então, às vezes você pode pensar, então eu me identifiquei com esse, né? Com esse ataque. Às vezes não pode ser um ataque, pode ser realmente um cansaço, um desgaste físico realmente que você está fazendo muita coisa. Mas existe aquele desgaste físico que você não faz nada. Imagina uma pessoa que fica o tempo todo deitado, não faz nada, não lava vasilha, não sai para trabalhar, não fez nenhum esforço físico, não fez um exercício físico, mas é um cansaço sem motivo. É desse cansaço que eu tô falando, o desgaste físico sem fazer nada. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, perca do desejo de buscar a Deus. Esse é um ataque muito comum também, né? Quando uma pessoa não sente mais vontade de orar, ela não sente mais vontade de ler a Bíblia, ela não sente vontade mais de ir para o culto, ela não sente vontade de ir para a célula, ela não sente vontade de fazer nada. Então, pode ser que você também esteja sendo atacado. Outro ponto que eu coloquei, desmaios.
Os desmaios também podem ser ataques espirituais. Lá em Taquarussu tinha uma jovem que ela sempre, na escola, quando ela estava estudando, ela sempre do nada, ela dava um ataque tipo de epilepsia, sabe? Ela não falava com ninguém, ela travava os dentes, ficavam presos e ela desmaiava na escola, ninguém entendia, ela passava dias sem falar, ela se cortava, essas coisas assim do tipo. Então, assim, o desmaio também pode ser um ataque espiritual e graças a Deus ela foi liberta disso, né? Outra coisa, dores de cabeça constante, tá? Dores de cabeça constante, pesadelos, tem pessoas que têm espanto noturno, tem pesadelos, sonha morrendo, sonha matando alguém, sonha com bicho pegando ela, sonha com alguém perseguindo ela, sonha com coisas de violência, né, com sombra, né, esse tipo de coisa. Ver vultos também, também pode ser um ataque espiritual. Outra coisa aqui, medo do que não existe, de algo que não vai te fazer nada. Vou citar um exemplo, o escuro. Todo mundo sabe que o escuro não vai nos fazer nenhum mal, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas têm medo do escuro. Então, assim, medo do que não existe e do que não vai te fazer nada, né? Então, assim, pode ser um ataque espiritual. Outra coisa, ataque no financeiro. Já vi aquela pessoa que às vezes trabalha e ela consegue o dinheiro, mas não consegue segurar o dinheiro, não sabe para onde vai. Às vezes tem pessoas que têm um currículo bom, bate em tantas portas pedindo emprego e nunca abre essa porta, nunca consegue alcançar seus objetivos, a porta sempre fechada. Pode ser que seja um ataque espiritual, tá? Pode ser algo espiritual também. Outra coisa que eu coloquei aqui também foi o nervosismo, estresse do nada, sem motivo também. Então, às vezes tem pessoas que é meio bipolar, às vezes ela tá aqui normal, tranquila, sorrindo pra você e do nada ela muda de humor. Ela já começa a ficar nervosa, ela já começa a ficar estressada, do nada, grita, xinga, né, fica com raiva sem motivo. E às vezes não aconteceu nada, simplesmente ela muda de humor do nada. Você conhece alguma pessoa assim? Ou você é assim? Fica aí até o final, viu? Vai ter mais... vou ensinar você como você vencer isso aí. Outra coisa que eu coloquei. Tem pessoas, às vezes, que ela não tá desanimada para outras coisas. Tipo, eu não tenho desânimo para ir comer um churrasco quando alguém convida, não tem desânimo para passear, não tem desânimo para assistir um filme, para ir no cinema, mas quando se trata de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de ir para a igreja, aí o desânimo bate do nada. Às vezes a pessoa tá até querendo ir para a igreja, quando chega no dia, na hora do culto, a pessoa do nada desiste. Vem um desânimo e ela acaba não indo. Pode ser um ataque espiritual. Ou às vezes tá no culto lá, né? Tem pessoas que às vezes tá no culto, assistindo o culto, passa o culto inteiro dormindo, cochilando. Quando termina o culto, a pessoa tá sorrindo pra todo mundo, tá conversando, sai pra comer uma pizza com os irmãos. Mas lá na hora do culto tá assim, ó. Quem se identifica, não coloca aí não, gente. Mas talvez você conheça alguém que é assim. Pode ser que esse irmão esteja sofrendo ataque espiritual, viu, gente? Ajuda essa pessoa. Outra coisa que eu coloquei aqui. Pensamentos negativos, dúvidas, sentimentos de culpa e confusão mental. Né? Isso aqui são ataques mais na mente, né? Então, assim, a gente vê que muitas pessoas nos dias de hoje estão sofrendo esse tipo de ataque. Pensamentos negativos, que ela não vai conseguir, tudo ela acha que vai dar errado, porque tem uma voz ali falando pra ela isso, né? Tem uma seta, um sofisma, que foi o que eu falei aqui no início do estudo, trazendo esse engano nela, né? De pensamento negativo, de que ela não vai conseguir, de que ela não é capaz, de que ela não vai vencer, que ela não é nada, né? Dúvidas, às vezes tem pensamentos de dúvidas em relação à palavra de Deus, em relação em quem é Deus, se Deus realmente é poderoso, se Deus realmente vai fazer, traz dúvidas a respeito da fé. Sentimentos de culpa. Às vezes tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus porque elas vivem naquele sentimento de culpa. O inimigo, às vezes, na hora que a pessoa vai orar na igreja,
vai se relacionar com Deus, ele coloca um sentimento de culpa, um pensamento de que ela é culpada, de que ela fez aquilo e Deus não perdoou ela e não vai perdoar, e que Deus não ama mais ela porque ela cometeu tal ato. Então, às vezes, a pessoa se sente tão culpada e isso acaba bloqueando o relacionamento dela com Deus. Ela não consegue se conectar com Deus, porque ela está com um nível de sentimento de culpa tão grande que ela se limita. Na verdade, Deus já até perdoou, Deus não está culpando, mas é Satanás que é acusador e mentiroso. E ele traz esse engano para confundir a mente das pessoas. Então, se você está passando por isso, também pode ser um ataque espiritual. Outro ataque que eu coloquei, não conseguir se libertar de vícios. Talvez você já foi para uma casa de recuperação, talvez você já tomou medicamentos, já teve acompanhamento com psicólogo, já teve conselho dos seus pais, já teve incentivo, talvez você até tentou e conseguiu durante um período, mas depois você teve recaída, não conseguiu permanecer, né, nesse objetivo de abrir mão de vez do vício. Talvez você também esteja sofrendo um ataque espiritual. Quando a pessoa tenta se libertar de algo e é como se algo fosse mais forte do que ela, entende? O vício dominasse ela não consegue se sair. Se esforça, mas não consegue largar. É como se tivesse alguma coisa que te puxasse para fazer isso. Outra coisa que eu coloquei aqui, tristeza, angústia, aperto no peito, sem motivo, né? Às vezes a pessoa tá ali, do nada ela dá uma tristeza, uma angústia, ela começa a chorar, do nada ela começa a lembrar de coisas passadas, coisas ruins, é como se acumulasse todos os pensamentos, coisas ruins que aconteceram na vida dela inteira. Às vezes não tem nada a ver, coisas passadas de muitos anos atrás, ela começa a vir à tona aqueles pensamentos, começa a vir à tona aquela tristeza, aquela angústia, aquela culpa. Então, isso pode ser que um sofisma e o inimigo pode estar trazendo esse tipo de pensamento na sua mente. E insônia, né? Insônia também pode ser um ataque espiritual. Às vezes a pessoa não consegue dormir à noite, né? Porque tem medo, porque tem pesadelos, ou às vezes sem motivo, simplesmente não consegue dormir. Outra coisa aqui que eu coloquei foi muita quantidade de pragas na sua casa. Isso também acontece, viu, gente? Tem pessoas, às vezes, que estão sendo perseguidas por um mal, por um demônio, por uma opressão espiritual. Ela está sofrendo um ataque espiritual e, às vezes, vem pragas na casa dela, barata, quantidade de baratas, muitas baratas, ou ratos, ou formigas, ou, não sei, bichos peçonhentos, tipo, uma grande quantidade, né? Esses dias atrás eu assisti um vídeo aí, uma reportagem de uma casa de uma mulher que estava cheio, assim, muita aranha, caranguejeira. Então, assim, era muitas mesmo, assim, espalhadas. Então, assim, pode ser que seja também um ataque espiritual. É muito importante você entender que existe uma diferença do que é espiritual e o que é natural. Nem tudo na vida é espiritual e também nem tudo é natural. A gente não pode ignorar isso, né? Tem muitas pessoas que ignoram, às vezes está sofrendo ataques espirituais e achando que é natural. E tem pessoas que estão sofrendo coisas que são naturais e espiritualizando. Então nós precisamos ser cristãos equilibrados, pessoas equilibradas, que conseguem entender a diferença. Você que está sofrendo ataques espirituais e que não está sabendo lidar com essa situação, eu quero te ajudar, tá bom? Não estou aqui para julgar você, né? Porque todo mundo aqui já sofreu ou sofre. Continuamos sofrendo enquanto estivermos aqui nessa terra. Nós temos esse inimigo que não vai descansar enquanto não cumprir o seu propósito, né? Mas a gente não pode dar ibope para ele. A gente precisa crer que Deus está conosco em todas as situações, que Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. E se você está perecendo, talvez hoje, é por falta de conhecimento. E o meu propósito aqui hoje é trazer o conhecimento, é trazer uma clareza, é trazer um entendimento para você a respeito desse assunto, para que você não sofra mais, para que você não pereça mais por falta de conhecimento. Então eu quero te dar aqui algumas dicas
de como você vencer esses ataques espirituais que você está sofrendo na sua vida, que você não está mais aguentando passar por essa luta sem saber o que fazer. Você já tentou de todas as formas, já tomou remédio, já pediu conselho, já foi no psicólogo, já fez de tudo e não resolveu. Eu quero te dizer, é espiritual e você precisa usar as armas certas. E eu vou passar para vocês algumas armas que você pode usar para estar vencendo essa guerra, amém? Você vai contar testemunho, porque a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de nos libertar, ela é viva, né? Não sou eu que vou te libertar, não sou eu, não tô fazendo nada. A única coisa que eu tô sendo aqui é canal de Deus na sua vida, sendo um instrumento de Deus para compartilhar aquilo que eu vivi e aquilo que eu venci, né? E tô vencendo a cada dia, né? Porque a palavra de Deus nos ensina como proceder sobre tudo na nossa vida, né? Então, eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Se você precisar de um conselho, precisar de oração, né? Se você quiser compartilhar comigo, pode me chamar aí no WhatsApp ou no Message, ou deixe no comentário do vídeo. Então, assim, estou aqui à disposição, tá? Para te ajudar. E o melhor passo para você vencer essa guerra de ajuda, né? De alguma maneira, de alguma forma, seja espiritual ou seja natural também, tá, gente? Como eu disse no estudo. Então, assim, busque ajuda. Não ignore a situação que você está vivendo, essa batalha que você está vivendo. Busque ajuda, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.